paisagem é esse poderoso meio que tece o nosso afeto com o mundo que nos cerca, com essa chamada natureza, né? Que no caso aqui é verdejada, em outros casos nem é tão verdejada assim, mas a cidade, mesmo ela completamente impermeabilizada, também chove, também passa rio embaixo, ou seja, é tudo natureza, inclusive nós. E esse ambiente afetivo que a paisagem nos dá, nos faz ser, de fato, eu acho, profissionais que têm uma grande missão. Eu acho que só tem um modo dessa vida se desenvolver, né? Que é justamente dentro dessa chave afetiva, amorosa e, portanto, revolucionária também. Então não é com sangue no olho, não, pelo menos do meu ponto de vista. Relacionado à paisagem, tem uma revolução cultural para acontecer. Porque isso que a gente é capaz de ver, todo mundo que está aqui testemunhou isso, já foi capaz de ver. Não é comum, infelizmente, ainda é uma coisa que está sendo suprimida do nosso discurso, do nosso cotidiano e do cotidiano de muitas pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de vocês nos receberem, mosqueteiros, agora que sei, né? A ABAP, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ela tem essa missão também, que é de tornar a prática profissional visível, né? Ou seja, tornar isso uma necessidade para a nossa população, que isso seja reivindicado dos gestores, não como um luxo, mas como uma necessidade. Essa frase não é minha, é do Burle Marx, está naquele livrinho do Lenhardt, Jardins de Burle Marx. Então não tem nada de luxo nisso que a gente está querendo, que a gente deseja. Tem necessidade. E é uma necessidade que tem a ver com essa dimensão estética, mas tem a ver com saúde, que é uma coisa que Malu estava falando agora há pouco. É o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? E esse encontro possível não só com as pessoas, mas com a natureza. Então essa sensação que muita gente daqui mesmo testemunhou, falou, nossa, eu vi construir, eu tive esse privilégio, essas coisas me levaram, essas coisas me transformam. Quando eu chego aqui eu estou recarregado. Isso é um topos, é um lugar que é muito antigo. Desde os clássicos eles falam que a gente recarrega as baterias, embora eles não tivessem bateria, né? A gente recarrega as baterias num lugar assim. Então, assim, esse prazer que a gente está tendo hoje, então por isso que a gente não tinha muito script ao chegar aqui. Era assim, ó, relaxa, percebe, sente, né? E zanza por aí um pouco e descobre. Agora a gente até está numa hora em que a gente vai compartilhar afetos e ensinamentos. Mas eu acho que o fundamental desse encontro é ver que essas revoluções não são pequenas, de fato elas podem ser muito grandes. Então agora eu queria começar com o nosso time aqui, de pessoas que conviveram com o Roberto, né? Que é como eu aprendi a chamar o Roberto com o Luiz Marx. Antes eu sempre chamava Burle Marx, mas o Luiz sempre chama ele de Roberto. Aí eu percebi que os amigos também. Então, vamos começar daqui? Pois não, Tabacô. A gente pegava o levantamento original, botava um papel manteiga por cima e marcava a nanquim já tudo, e com régua, tudo que era fixo, que não ia se mexer. Os prédios, as ruas, eventual vegetação existente, coisa assim. E aí cobria com outro manteiga. Aí o Roberto chegava com o terror do escritório, que era uma lapiseirinha 6B, né? Que ele não tinha a menor piedade da gente, né? Ele olhava o desenho assim. Eu estava pensando em fazer uma coisa assim. E rabiscava tudo, né? Aí, não, assim não fica bom, não apaga. Aí a gente borracha naquilo, né? Ficava com a mão. Para 6B? E naquele lápis grosso? Depois a gente apelou para benzina. Benzina é solvente de grafite, né? Então era benzina e algodão. Nossa. Roberto estava olhando a gente com um maço de algodão na mão, garrafa de benzina. Apaga aqui, aí choque, começava ali e apagava. Acabava o trabalho, né? Tinha algodão preto pelo escritório inteiro. Né? Mas era um processo assim de aproximações sucessivas. Né? O Roberto tinha uma coisa que era impressionante. Né? Ele não tinha formação de arquiteto, mas ele desenhava o tempo inteiro pensando em 3D, sabe?
muita gente, eu já vi muitas vezes falar assim, o Burle Marx fazia jardins para serem vistos de cima. É uma idiotice falar isso, sabe? Se alguém falou, desculpa. Mas é uma coisa assim, totalmente descabida, porque como que um homem que tem esse domínio volumétrico que vocês estão vendo aqui, vai pensar só num jardim para ser visto em 2 dimensões, ou para ser visto em planta baixa? Né? Não tem sentido falar isso. Mas eu já pensei até em escrever um artigozinho sobre as lendas que permeiam a vida do Burle Marx. O Roberto sempre estava desenhando em planta baixa e pensando em 3 dimensões. Tanto é que às vezes a gente fazia uma sugestão qualquer, do tipo assim, vamos passar a estrada por aqui para poder fazer uma curva maior, de raio maior, né? Aí disse, não, aqui eu estou guardando, eu quero botar uma árvore grande, porque esse é o único lugar que dá para ver da entrada do lugar. Está tudo na cabeça dele. Tá? Dizer que ele está pensando em 2D é absurdo. Né? Eu fico meio irritado com isso, porque são essas lendas que vão se criando. Né? Ricardo, ele chegou a testemunhar alguma vez assim, como foi o encontro dele com a flora brasileira? Para você, por exemplo, em específico, que era um agrônomo de formação. Nessas idas que ele ia para Fortaleza e ficava na sua casa? Não, o encontro do Roberto com a flora brasileira é bem anterior. Não, né? então, assim, é bem anterior. Ele chegou a contar alguma vez essa história para você? Sim, do evento no Jardim Botânico de Darwin, em Berlim e tal. Né? Foi quando ele descobriu a flora brasileira, por curiosidade, foi no Jardim Botânico em Berlim. Né? É que a gente escuta essa história, mito, a gente lê essa história, por exemplo, no livro do Lenhardt. Né? Não, mas isso é eu queria entender, por exemplo, se ele falava sobre esse evento. Se era uma coisa falava, que ele sim, isso referenciava. foi um negócio que tocou ele profundamente, né? E foi realmente como ele descobriu a flora brasileira, porque naquela época, no começo, quando ele começou a trabalhar, o que se trabalhava era com exóticos europeus, roseiras e camélias e tal, esse tipo de coisa, né? Embora o Roberto já desde criança ele contava isso, que a mãe era uma artista, era musicista e ele colecionava plantas já desde pequeno, ele falava, e a mãe dele, quando ele coletava coisas do mato lá, a mãe dele nunca isso é mato, mas que coisa linda, meu filho, isso é coisa feita de Deus, mesmo esse tipo de coisa, né? Então ela sempre estimulou, né? E o Roberto, ele falava que ele tinha sido educado inicialmente para ser cantor, né? Mas, quer dizer, ele se expressou em diversos meios, diversas formas. Eu acho que o paisagismo ofuscou as diversas formas nas quais o Roberto se expressou super bem. O Roberto era genial. Quando eu digo genial, é o nível de um Da Vinci ou de um Michelangelo Buonarroti, tá? Só que não era egoísta que nem o Buonarroti e nem queimou nada no final, né? O Buonarroti queimou quase tudo, produziu. O Michelangelo queimou quase tudo. Não tem hoje talvez 500 desenhos que ele fez, né? E o Roberto não, pelo que eu senti, foi muito generoso, se expressou em diversos meios, diversas formas. O jardim talvez tenha sido para ele a forma de expressão mais vigorosa, porque também foi revolucionário nesse sentido, né? Então o Roberto talvez tenha sido para mim, e eu acredito que de forma geral, o Roberto foi um dos artistas mais importantes do século XX, tá certo? O jardim ele usou como meio de expressão com muito vigor, ele usou a topografia como uma tela dele, era como um quadro, né? Quer dizer, a tela dele era a topografia. E ele viu nisso a possibilidade de expressar coisas que ele tinha da pintura, quer dizer, a pintura do Roberto era pintura, o desenho do Roberto era desenho, a gravura era gravura e o jardim era jardim. Logicamente que essas coisas se entrelaçavam, logicamente, né? Ele como artista, mas isso eram formas de expressão distintas uma das outras. Ele queria o jardim, queria a pintura, né? Mas logicamente que ele mesmo com esse cubismo, né, do expressionismo, ele usou o terreno como se fosse a tela dele, né? E buscou profundamente essa identidade brasileira, popular mesmo, nesse sentido, de buscar a flora brasileira e trazer essa flora para o nosso conhecimento, né? Quer dizer, o grande lance da importância do Roberto é nesse sentido, lógico, né? De ter trazido a nós para enxergar a nós mesmos, nesse sentido, né? O Brasil é o país com a maior diversidade de flora do planeta, né? E a gente despreza isso. É espantoso como hoje, depois de ter tido um paisagista como o Roberto,
alguns profissionais estão voltando à forma de expressão no final do século XIX, com topiária, com buchinho, que isso é inadmissível para um país como o Brasil, né? Para um país que teve um paisagista como o Roberto. E o meu primeiro projeto que nós pegamos de residencial bom foi no Guarujá, e era um projeto do escritório do Lemar. Foi aí que ele me deu o primeiro empurrão. Tá? Me indicou para o cliente, pela indicação do Roberto, nós executamos o jardim, e era um começo muito difícil. Esse jardim ajudou muito a gente estabilizar a empresa, né, que a gente vivia com muita dificuldade, o começo sempre muito difícil. E dali para frente foi um jardim atrás do outro. Acabei executando quase 30 projetos do Roberto. Mas nessas execuções, o que eu senti do Roberto, além da humildade e da bondade dele, era a forma como ele tratava todo mundo. Ele chegava na obra, cumprimentava todo mundo, independente de quem fosse, do jardim, fora do jardim, ele cumprimentava todo mundo. O que ele não gostava, ele não apontava. Ele falava: olha, por que você fez diferente ali? Ele falava: olha, porque ali tem uma tubulação que passa, eu tive que desviar um pouquinho. Ele simplesmente: não, tudo bem, já não tem problema, só quis saber a razão dessa modificação, mas se for por isso não tem problema nenhum. Às vezes porque o projeto ele é concebido antes da obra. Então, durante a obra há modificações, às vezes de arquitetura, às vezes muda uma janela, uma porta, um caminho. Instalação. Aí a planta que foi projetada, às vezes não cabe mais no lugar. Aí eu ligava lá para o escritório. E a gente sabe que o escritório, para montar um projeto, é o que o Zé Tabacô falou, é um trabalho muito grande. Não envolve uma pessoa só, envolve várias pessoas. Então é muito injusto a gente chegar e simplesmente mudar o projeto. A gente tem que consultar quem elaborou o projeto e perguntar, falar: olha, não dá mais para fazer do jeito que foi concebido o projeto, tem que mudar. Aí ele, a primeira coisa que ele falava: o que você sugere? Dê sua opinião. Então eu dava a minha opinião, falei: olha, está ali, não cabe isso, não cabe aquilo, que tal se colocar isso, aquilo. Aí eu fazia um elenco de plantas e ele lá escolhia, falou: não, põe essa daqui, que essa aqui vai ficar legal, aquilo vai ficar legal. Olha, eu ligava tanto que foi uma coisa que me deixou assim extremamente feliz. Foi o dia que ele falou: Jorge, não me ligue mais, pelo amor de Deus. Você já entendeu o espírito do projeto que eu faço. Se for pouca coisa, se for uma coisa que vai mudar muito, tudo bem, mas se for uma coisa pequena, mude você. Pode mudar, que eu confio no teu trabalho. Pode mudar, que não tem problema. Isso me deixou muito agradecido, muito feliz. Pela confiança de um arquiteto como Roberto Bolevantes. Em 78, teve uma outra excursão para o Pantanal. E aí o Coito falou: Oscar, vai ter essa excursão para o Pantanal, você não quer ir? Eu falei: claro que eu quero. Aí eu fui. Eu nunca tinha tido contato com o Roberto assim mais próximo. No escritório lá era muito rápido, eu ficava mais com o pessoal do escritório, via o Roberto, mas por aí só. Aí eu fui a essa excursão e, nossa, mudou minha vida completamente, porque até então eu olhava a paisagem, era tudo verde, eu não conseguia distinguir uma coisa da outra, era um borrão verde assim, e eu olhava para aquilo, eu não conseguia ver uma planta separada da outra, no máximo eu vi uma palmeira despontando no meio da mata, a gente entrou naquela excursão, aí começava a olhar: olha isso, olha aquilo. O meu olho foi crescendo e eu fui falando: nossa, olha que mundo é esse que a gente vive, sabe? Que loucura é essa? Essas plantas que estavam todas por aqui, eu não tinha ideia que existia tudo isso. Então, para mim, eu não tenho muito o que contar da minha relação com o Roberto. Eu tenho que contar o quanto mudou minha vida. Porque, assim, eu passei a ser uma pessoa completamente diferente, passei a olhar arte com
uma outra maneira, porque o Roberto tem essa capacidade de transformar tudo em arte, é impressionante, sabe? E a arte, ela transcende a coisa material das plantas, ela passa a ser, é uma coisa que não tem mais tempo de vida, é uma coisa que é eterna, quando é moderno, quando é uma arte de qualidade, é atemporal, ela está aí e a gente percebe. A gente entra aqui no jardim, é uma coisa que a gente é impactado, no primeiro momento, pela qualidade que tem de criação, e depois a gente vai identificando o personagem. Então, eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Nas excursões, você primeiro olhava as plantas separadamente, depois olhava o conjunto, via o meio, onde as plantas nasciam, compreendia um pouco do contexto, via, né, os vários portes, aprendia a lidar com a planta, saber de onde ela vem, como é que você vai lidar, com que cuidado você tem que ter para garantir que ela se preserve, que chegue ao destino 12, 15 dias depois. Então é um aprendizado assim que eu entrei pelo outro lado do paisagismo com ele, né? Entrei pelo lado da vegetação, pelo lado da vida no campo. E, nossa, eu percebo que para todo lugar que eu vou, teve uma época que eu passei um período no Caribe, assim, eu olhava o fundo do mar com o mesmo maravilhamento que eu olhei a paisagem, porque eu aprendi a olhar. Então ele muda o jeito da gente se relacionar com o mundo de tal maneira que é irreversível. Não tem mais falar, não, agora chega, já não tem isso, não tem de me encher de olhar desse jeito. Como muitas vezes, dependendo das coisas que a gente fala, eu não aguento mais ouvir falar nesse negócio. Com paisagismo e paisagem, não tem isso. Então, olha só que bacana, né? Liberdade, afeto, persistência, transformação. Teve uma palavra-chave para cada uma das falas. E me parece que cada uma dessas coisas, de algum modo, traça perfis do próprio Burle Marx, que eu não conheci, mas que li muita coisa sobre e desenvolvi um afeto de